que, na verdade, que a gente contribuiu muito com essa indústria de base, sim, foi Getúlio Vargas. E os sindicatos operários, que é chamado de sindicalismo de pelego. Ele queria controlar os operários e ele controlava o operário manipulando quem? Os sindicatos. Então a letra D é a letra correta. E aderiu os aliados na Segunda Guerra, correto, e estabeleceu o bipartidarismo e negativo. Por questões políticas não tinha nada disso, então está errado só a segunda frase. Professor, quando que o Brasil aderiu à Segunda Guerra? Salvo engano, foi em 1942. 1942 que o Brasil aderiu. Então não tem. A primeira parte da questão está correta, a segunda está errada. Tem que saber, tem. Mas, cara, ó, consciência tranquila, cara, papo reto. Se você assistir nossas aulas de História do Brasil, as 4 aulas, você vai gabaritar todas as 3, 4 questões que vai cair no seu concurso. Certeza, certeza. Gente, é 50 questões, cara. Você acerta 4 questões, cara. Pô, quase 10% na sua mão, 4 aulas. Ó, pô, brincadeira, né, cara? Assim que você fica competitivo. 2009. As guerrilhas urbanas e rurais. As greves operárias de 78 e 79. A campanha pela anistia no Brasil. Olha só, gente. Vamos lá. 78, 79, gente. 78, 79 nós estávamos o quê? Em processo de abertura política. Não é isso? Um processo de quê? De abertura política. Eu já tinha que revogado o AI-5, que foi aquele ato inconstitucional bastante rigoroso. Então o Brasil estava o quê? Estava questionando o quê? Estavam questionando o governo militar. Para quê? Para um processo gradativo de redemocratização no país. Tanto é que em 82 tivemos eleições gerais para governadores, eleições diretas. Tá? Em 95 nós tivemos o quê? Uma eleição indireta para presidente da República, foi eleito Tancredo Neves. Depois quem assumiu foi José Sarney. Em 85 houve o quê? A transição da redemocratização no Brasil. Então esses movimentos aqui ajudaram a pressionar o fim do governo militar. Vamos lá. Fizeram parte da implantação do primeiro governo militar? Errado. O primeiro governo militar foi em 1964. B. Constituíram movimentos de oposição à ditadura militar? Vamos lá, gente, ó. Guerrilhas urbanas e armadas. Eles brigavam por quê? Por que tinha essa guerrilha? Para fazer oposição à ditadura. Greves operárias, sim, para fazer oposição à ditadura. Campanha pela anistia, para fazer oposição à ditadura. Então, as 3 itens de cima são atos de movimentos sociais constituídos para fazer oposição ao governo, à ditadura militar. Letra B de bola. Professora, é muito fácil o senhor explicando. Tudo é fácil, gente. É só a gente não ter e não ir na defensiva que a gente acerta todas. C. Foram estratégias repressivas adotadas pelo regime militar? Não. Negativo. Consolidaram o poder autoritário dos presidentes militares? Negativo. Eles estavam, na verdade, não consolidou, estavam enfraquecendo esse poder. Opuseram-se à redemocratização durante o período. Pelo contrário, não teve nada de opuseram-se, né, à redemocratização. Opuseram ao regime ditatorial. Estava a favor da redemocratização, não de oposição, como está a questão. Então, a questão 7, a letra B de bola. Constituíram movimentos de oposição à ditadura militar. 8. Um textozinho. 2009, FUNESP, PM de São Paulo. Em 1983, teve início uma campanha que contestava frontalmente a legitimidade das eleições indiretas. Já era a campanha das diretas, já. A campanha ganhou as ruas inicialmente sob a direção nacional do PMDB, com comícios que, a princípio acanhados, conseguiram reunir em abril de 1984 mais de 500 mil pessoas na Candelária, Rio de Janeiro, e mais de 1 milhão de pessoas no Anhangabaú, em São Paulo. A sociedade se empolgava e entusiasticamente aplaudia a campanha. Movimento até arrepiei, cara, ó, papo sério, bicho.
Coração de estudante, né? Mas o professor não tinha nascido nessa época não, hein, cara? Calma aí, hein? Direta já. Rapaz, olha aí. Não tem jeito de falar, né? Eu sou matogrossense. A emenda à Constituição que trazia a eleição direta pela população do presidente foi do nosso parlamentar aqui chamado Dante de Oliveira, ex-governador do estado do Mato Grosso. Então ele foi o doutor da direta já. Emenda dele. Claro que essa emenda foi rejeitada. No mesmo ano, de 84. Mas em 85 nós tivemos que eleições indiretas para presidente da República. Pronto, vamos lá. A campanha citada teve como desfecho. Então, olha, houve o quê? Um movimento. Um deputado lá chegou e falou: eu estou propondo a emenda das diretas já. Estou propondo a emenda. E fez barulho, cara. Ó, comício lotado, o povo. Opa, vai acontecer a redemocratização no país. Só que na hora do vamos ver, voto dos deputados, o que aconteceu? Não foi aprovada a emenda com uma diferença mínima. Mínima. Vamos lá. A reforma política, a campanha citada teve como desfecho a reforma, vamos lá, vírgula, a reforma política com a formação de vários partidos para disputar as eleições diretas de 1985, errada. Não teve nada de reforma, gente. Teve o quê? Então essa campanha foi para a aprovação de uma emenda à Constituição que trazia de volta o quê? As eleições diretas. O que é eleições diretas? É a eleição onde o próprio povo escolhe seus candidatos. E a eleição indireta? O povo escolhe indiretamente. Como assim, professor, o povo escolhe indiretamente? O Congresso Nacional, em nome do povo, escolhe o presidente da República. Então está errada a letra A. B. Eleição indireta de Fernando Collor, afastado da presidência da República com impeachment. Erradíssima. Primeiro, Collor não foi eleito indiretamente. Collor foi eleito diretamente. Tá certo? Tá errado aqui. Agora, ele foi sim afastado da presidência com processo. Então está errada a questão. E outra coisa, Collor foi em 1982. Esse período aqui que estamos se referindo foi de 1984. 8 anos depois, lapso temporal, datas são importantes. C. Vitória de Tancredo Neves, candidato de todos os partidos de oposição, na eleição direta para presidente. Cara, que pergunta capciosa! Tancredo Neves foi eleito presidente. Bingo, 10. Ele era candidato de oposição. Bingo, 10. Só que ele não foi eleito diretamente pelo povo. Ele foi eleito, faltou aqui, indiretamente pelo povo. Ele foi eleito pelo Congresso Nacional, e eu me lembro desse dia da votação, eu estava assistindo a televisão, e eu presenciei isso, e eu tenho um prazer de explicar isso para vocês, porque eu fiz parte dessa história. D. Eleição direta de José Sarney, líder do partido governista para presidente. É errado, porque José Sarney era vice-candidato a presidente de Tancredo Neves. E nós já falamos que não foi de forma direta, foi de forma indireta, eleição direta. Olha aí, tem que saber o tal do direta e indireta, prof. Tem que saber. E rejeição pelo Congresso Nacional da emenda constitucional favorável à eleição direta para presidente. Está aqui. Então, esse barulho todo para aprovar a tal da emenda à Constituição, para o povo votar diretamente nos seus candidatos, ela foi o quê? O próprio Congresso reprovou essa emenda, embora o apelo popular gigantesco. Então, a alternativa correta é a letra E. Cara, dessa questão aqui, você tem que levar um juízo de valor muito importante para a prova. Mas muito importante mesmo. A emenda, o movimento de direta já, foi reprovado no Congresso Nacional.
A emenda não passou no Congresso. Na hora da votação, ela não teve voto suficiente para dar prosseguimento. Mas foi importante por quê? Porque criou todo um sentimento de redemocratização. E o Tancredo Neves, candidato da oposição, foi eleito pelo Congresso Nacional. E ele ali marca no dia 15 de março de 1985 o quê? O processo da redemocratização no Brasil. Ah, professor. Mas aqui, estou aqui, eu gosto do que faço. Estou ministrando aula, cara, eu para vocês aqui, preparei essa aula, fui preparando, estou fazendo as questões, estou vendo o filme passando na minha cabeça, cara. É muito gostoso isso, é legal, é 10. Nona questão, 2011, FUNESP, PM de São Paulo. Na economia, na era Vargas, principalmente durante o Estado Novo, foi marcado, olha só. Então, a economia, era Vargas, ok, industrialização, tá certo? Urbano, claro. Estado Novo, autoritarismo, não é isso? Foi marcada. Então, ele já situou você na prova, ao comando da questão, você já sabe o que está pedindo, mostrar a resposta. A, pelo sucesso da reforma agrária e fiscal. Errada. Gente, não tem nada, eles nem se preocupavam com reforma fiscal. A reforma fiscal foi a agenda política no Brasil a partir da década de 90, não de 1900 e bolinha, 1937. B, pela ampla abertura das importações, pelo contrário, queriam menos importações, queriam substituir as importações por produtos nacionais, nacionalizados. C, pela prioridade à agricultura de subsistência. Errada, gente. Negativa, prioridade à agricultura de subsistência foi na época Brasil colônia, Brasil império, não tem nada a ver uma coisa com outra. Nós tínhamos uma prioridade do quê? De uma agricultura de exportação, principalmente a política café com leite, está errada. A prioridade da economia era o quê? Era a industrialização. D, por medidas nacionalistas, correto, nacionalistas e intervencionistas, corretíssimas. Intervencionista foi o Estado Novo, ele era um governo autoritário. Medidas nacionalistas, substituição das importações pela industrialização dos produtos de base. Professor, eu quero que o senhor repita. Nacionalismo, o Brasil queria deixar de importar tudo. O Brasil queria, nesse momento, o quê? Constituir seu próprio parque industrial para deixar de importar de terceiros. Então esse é o movimento nacionalista, por medidas nacionalistas e intervencionistas. Letra D é a letra correta. E a letra E, professor? Pelo abandono do setor urbano e industrial, pelo contrário, o Brasil não queria ter indústrias. Sim, essas indústrias ficavam no campo ou nas cidades? Essas indústrias ficavam nas cidades. Nas cidades tinha mão de obra para trabalhar nessas indústrias? Não. E professor, então quem foi trabalhar? Nesse momento começa no Brasil ter o fenômeno demográfico chamado de quê? Chamado de êxodo rural. O povo do campo passa a ir para a cidade. Então ele passa a ter o quê? Um setor urbano, industrial. E o povo do campo vai fazer o quê na cidade? Plantar? Não. O povo do campo vai para a cidade para quê? Para atrapalhar nas indústrias. Então a letra E está errada. Por isso, cara, uma questão dessa a gente trabalha quantos conceitos? Nossa Senhora. 10. FUNESP 2011. O golpe militar de 1964 foi justificado por seus executores como intervenção necessária para a defesa da ordem democrática, ameaça, segundo eles, pela agitação de sindicalistas e comunistas. Alguns previam que seria uma intervenção de curta duração. Não foi o que aconteceu, quase 21 anos. Com o tempo, o que deveria ser provisório tornou-se permanente. Apoiados por grupos conservadores da sociedade, as Forças Armadas assumiram totalmente o poder. Francisco Teixeira, Brasil, História e Sociedade. Ok, belíssimo texto. Foram características desse período. Regime militar, claro. A. Repressão aos opositores e o fortalecimento do poder executivo. Cara, tem que ler as outras alternativas.
foram características desse período. Gente, golpe militar, ditadura, o que eles fizeram? Ó, o cara que se você era contra o regime, cara, você era deportado, ó, fora do Brasil, exílio. Então o que ele fez? Repressão à oposição e fortalecimento do poder executivo. Exatamente o poder. Tem 3 poderes: executivo, legislativo e o judiciário, independentes e harmônicos entre si. O poder executivo era o poder. O poder executivo destituiu o Congresso Nacional, aposentou vários ministros do Supremo Tribunal Federal, compulsoriamente por atos do presidente da República. Então tinha um quê? Letra A está correta, gente. Houve repressão aos opositores? Sim. E fortalecimento do poder executivo. Letra A. Cara, uma questão dessas não tem como errar. Mas vamos ler as outras. Vamos identificar os erros. Vamos estudar mais um pouco. B. Liberdade de organização partidária e a censura à imprensa a cargo do DIP. DIP. Parou! DIP é de Getúlio Vargas. Eu falei isso para vocês aqui já nessa aula. DIP é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Lá na época do regime militar, o CNI. E tinha seus órgãos controladores da imprensa. Então, liberdade de organização partidária, pelo contrário, negativo. Agora os partidos políticos estão todos eles controlados pelo Estado. Censura à imprensa, correto. Mas a cargo do DIP não, está errado. Então a letra B está completamente errada. C. Extinção dos partidos políticos. E o fechamento, correto, e o fechamento do poder judiciário. Não é o poder judiciário. O erro está somente na palavra judiciário. Professor, transforma essa questão C incorreta. É só você pegar o Reorex, aquele branquinho, passar no judiciário e escrever o quê? Legislativo. Pronto, o fechamento do Congresso Nacional, cara. Então a letra C está errada. D. Concedeu anistias aos guerrilheiros. Vou pegar o meu apagador aqui. Com licença, pessoal. Zoom. Foi, olha só, quando eu joguei aqui, fiquei com medo de não ter habilidade para pegar, que eu estava preocupado com a câmera, que o Paulix fala do professor, você tem que dar aula olhando para a luzinha vermelha, professor. Porque você olhando na luzinha vermelha, você está olhando no olho do aluno. Não é assim que o senhor gosta de dar aula? Sim, eu gosto de papo reto, olhar no olho do aluno. Então, jogando um negocinho não dá para olhar na linha vermelha, né? Ele também fala que eu não posso ficar movimentando porque eu não posso dar as costas para os alunos. Mas olha, gente, de forma sutil, bacana. Vamos continuar para nossa aula aqui. Deixa lá, depois eu levo, depois a gente conversa aqui. D.